Esse é o poder do storytelling. Uma história bem contada faz você sentir como se você estivesse vivenciando algo que aquele personagem vivenciou. Porque aí você se identifica, você se reconhece naquilo que está acontecendo. Porque, na verdade, não importa muito qual é a jornada que aquele personagem está vivendo, existem modelos que se repetem. Você pode ver que, às vezes, uma pessoa vem te contar uma coisa que aconteceu com ela e fala, nossa, aconteceu um lance parecido comigo, assim, assim, assado. Às vezes, com ela foi com o namorado, mas aconteceu parecido com você, com seu pai ou com a sua mãe. Assim, determinadas histórias, elas vão se encaixando na vida das pessoas. Daí que vem o livro do Joseph Campbell, que chama O Poder do Mito. Eu até tenho ele ali, ó. Tá ali, tá vendo? O Poder do Mito, Joseph Campbell. Um livro muito legal, que ele nos fala dessa jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? É uma sequência de acontecimentos, é uma sequência meio lógica, assim, que o herói ele sai de um lugar e chega no outro, passando por uma sequência de momentos nessa história que ela é repetida. Ele faz um mapeamento dos mitos, né? Por isso que é o poder do mito. Então, esse herói, ele tem sempre essa mesma jornada. É muito louco isso. E aí a gente começa a ver que na história do teatro, do cinema, tudo isso tem a mesma estrutura. O herói ele passa por situações muito parecidas, porque é uma maneira de se contar uma história. Ele tem um arco de transformação com essa receitinha, que faz o público, a pessoa que está ouvindo aquela história, se conectar com mais facilidade com aquilo que está sendo contado. E esse cara conta isso. Foi assim também que ele escreveu Guerra nas Estrelas. Então vale a pena, quem gosta de Guerra nas Estrelas, principalmente, ler esse livro, se você é publicitário, mais ainda. E a estrutura da jornada do herói, ela tem sido usada em quase tudo o que se vê hoje em dia. Carol, ela tá nos videogames, ela tá nas séries que você assiste, nos filmes ela já estava, e agora o que acontece é que ela começa a aparecer em outros lugares. Gente, até o TED, as palestras do TED tem storytelling. Se você vai dar uma palestra no TED, o TED disponibiliza uma pessoa que é um especialista em storytelling para te guiar na jornada da sua palestra no TED, que às vezes tem o quê? 18 minutos, né? Às vezes tem 18 minutos. Aí em 18 minutos você tem 3 atos de 6 minutos e esse cara ele te ajuda a criar esses 6 atos da melhor maneira para você entreter a plateia. Então, assim, não vamos nos iludir de que não existem técnicas e ferramentas para fazer isso. Existem. A jornada do herói tem mais ou menos a seguinte estrutura. Escuta e pensa se você já não viu isso em algum lugar por aí. Então, é o seguinte, o cara tá lá, o herói tá lá na vida dele, normal. Aí acontece alguma coisa que é tipo um chamado para uma ação, é um chamado para uma aventura, para mudar alguma coisa. No começo ele reluta, ele fala, não vou fazer isso, não é para mim, ou não tô afim, ou seja lá o que for, ele não aceita. Mas aí acontece alguma coisa que o força na direção desse chamado, ou ele encontra alguém, um mentor, ou ele encontra alguma razão interna ou alguma razão externa que o obriga a seguir esse chamado, a escutar esse chamado. E aí, então, ele se joga na aventura, o mentor ajuda ele a passar essa primeira fase, que é a fase de iniciar a aventura, né? Aí ele pega a malinha dele e vai. Então, ele começa a enfrentar os primeiros desafios. E aí ele enfrenta muitos desafios, muitas adversidades, e ele vai aprendendo a lidar com aquilo. Ele tem um grande aprendizado. Aí acontece o quê? Uma transformação. Depois de tanta coisa que acontece com ele, acontece uma transformação, ele tem uma revelação, ele encontra a solução para aquilo que ele está, né, para aquilo que ele está vivendo, ou que ele está resolvendo. E aí, quando ele encontra essa solução, ele soluciona, e aí ele pode voltar para casa, e aí é o retorno do herói, e ele volta com alguma sabedoria nova, com algum aprendizado, com alguma coisa na malinha. Essa é uma estrutura básica da jornada do herói.